Mercado Semanal. Sejam muito bem-vindos ao Mercado Semanal. Estão abertas as portas para um encontro de opiniões. As ideias mais frescas vão ficar bem expostas. Toda a grande região do Tamega e Sousa vai tentar discutir a política regional de uma forma abrangente. E vamos tentar, claro, ser o mais inclusivos possíveis. Hoje encontram-se comigo Felgueiras, Baião e Lousada. Começo por Felgueiras. O Eduardo Silva é um jovem politólogo, um estudante e amante das ciências políticas. Para um politólogo, a nomeação de um comentador político, o Pedro Adão e Silva, também professor e auxiliar da ciência política e políticas públicas, portanto, um politólogo para membro da Comissão Executiva do aniversário do 25 de Abril, é um motivo de contentamento. Antes de mais, bom dia, José Carlos. Bom dia, Carlos Nunes. Bom dia, Ana. Sem querer tirar competência ao senhor, não é? Sem querer tirar competência a qualquer politólogo formado na área, há um dado muito mais importante que precisamos adquirir para perceber o real problema. É que são 6 anos ao serviço, então, de Portugal, são 4.500 euros. São 3 técnicos, mais um motorista, mais 3 adjuntos e um secretário. Nós ultrapassamos uma pandemia. Uma pandemia onde houve gente a perder o seu emprego e o seu trabalho. Onde houveram pessoas, assalariados, a ficarem em layoff, em regime layoff. E depois vemos que, mais uma vez, o governo socialista vai premiar os seus boys. O que deixa muito triste, porque nós estamos na geração mais bem preparada, na geração em Portugal onde os jovens estão cada vez mais desvalorizados. É preciso encontrar solução para esses jovens e, infelizmente, mais uma vez, a solução trata-se da máquina partidária. É um caso mais sério do que parece, no meu ponto de vista. Ana, eu não sei se depois desta entrada assim... Um politólogo devia estar contente por estarmos a valorizar os politólogos. Tu que estás habituada a eventos, estás a organizar comícios, portanto, achas que era mesmo necessário termos assim, bem remunerado desta forma? Eu sei que, porque eu imagino, eu estive a fazer contas e, portanto, cada vez que tu preparas uma apresentação de um presidente de junta, que eu sei que és tu que fazes tudo aquilo, ou pelo menos tens uma equipa contigo, mas tens muito também o trabalho também é teu. Portanto, eu imagino que estejas neste momento, nem sabes o que has de fazer ao dinheiro, porque tens que ser muito bem pago. Não, exatamente. Eu sou mais como o presidente da Comissão Nacional, como o Ramalhianes. Isto é pro bono. É pro bono. Não, eu concordo com o que o Eduardo disse. Acho que realmente é escandaloso e é ultrajante, é completamente desproporcional os valores que estamos a falar. E há aqui uma questão que eu acho que não ficava de consciência tranquila que não dissesse. É que eu tive a fazer uma pesquisa e quando nas comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, no governo do Pedro Passos Coelho, na altura quem liderou os festejos foi o Ministro da Presidência, o Poiás Maduros, e na totalidade... com os eventos, com as pessoas que organizavam, foram gastos 300 mil euros. Ora bem, 300 mil euros vão ser gastos só para pagar o salário do Pedro Adão e Silva. Por isso, ok, 50 anos são mais importantes que 40, mas estamos a falar em valores completamente proporcionais, não é? E acho que o comum português não entende e com razão. Eu aviso já, meus queridos amigos, que eu fiz 40 anos há uns anos e para o ano vou fazer 50. Portanto, eu não sei se perceberam a importância a respeito ainda do que disse a Ana. Carlos, já agora, eu não dei as boas-vindas. A Ana já tinha estado aqui nos estúdios da Novum. Ao Eduardo e ao Carlos, sejam muito bem-vindos aqui aos estúdios da Novum Canal. Concordas com o Rui Rio, quando diz que é um prémio pelos comentários favoráveis ao PS? Sim, sem dúvida. Obrigado, Zé Carlos. Cumprimento também os meus colegas de painel. Sem dúvida que é um prémio. Mas preocupa-me, acima de tudo, é a forma como se tomam estas decisões.
Portanto, nós vamos celebrar o 25 de Abril, no fundo, aquilo que combateu e derrotou um regime totalitarista. E estas decisões são produzidas com base quase no mesmo pressuposto. Eu quero posse e mando e, portanto, estamos a celebrar o 25 de Abril com uma decisão claramente totalitarista de um regime que já não deveria existir, mas que, infelizmente, parece ainda estar vivo na nossa democracia. Muito bem, meus amigos. Postas estas apresentações, postas esta entrada, vamos ao que nos trouxe aqui. As vossas bancas estão preparadas para apresentarmos os temas do mercado semanal e começamos pela Ana, que queria falar da importância do associativismo. Na nossa região, eu tenho esta perspectiva de que é realmente muito importante. Há muitas associações em Baião. Como é que as coisas funcionam por lá? Sim, há bastantes associações em Baião, mas já houve mais. E hoje eu queria falar um bocadinho sobre a importância do associativismo, principalmente em concelhos do interior, como Baião, não é? Mas também dos problemas que o associativismo enfrenta. Isto também vem na senda daquilo que também temos falado, das IPSS. O problema é quase transversal a todas as instituições. O associativismo começou na altura já na altura do Estado Novo existia, depois com o 25 de Abril, já que estamos aqui a falar do 25 de Abril, é que houve a explosão do associativismo em Portugal, não é? Foram criadas muitas associações e também foi desse associativismo que saíram a maior parte das pessoas que ocuparam depois funções públicas de relevo na sociedade. Por isso também, já daqui conseguimos perceber que o movimento associativo é também uma parte importante do processo democrático, da participação cívica, etc. Nos municípios, não é? O tecido associativo é ainda mais importante porque promove iniciativas, não é? De culturais, recreativas, desportivas. A ideia que dá é que muitas das freguesias, muitos dos concelhos, se não tiverem estas associações, não têm mais nada, não é? E as pessoas não têm dinâmica nenhuma. Muitas vezes. O movimento associativo, principalmente no interior, ocupa muitas vezes o lugar do Estado, do município, da junta, porque promove este tipo de iniciativas. Estamos a falar, por exemplo, de atividades culturais, o acesso à cultura de forma quase gratuita para a população, não é? Estamos a falar do ensino das artes, por exemplo, as bandas de música, não é? Que têm escolas de música a preços também irrisórios. Temos a prática desportiva, não é? Futebol, tanto individual como coletivo, há outras modalidades, também a preços quase irrisórios, e depois também temos associações viradas para a preservação do meio ambiente. Sim, são muito importantes até na preservação do património cultural, por exemplo, os ranchos, são importantíssimas. E também na fixação e na coesão. Pois era aí que eu queria chegar, porque é aí que realmente, eu acho que é aí que é mesmo importante. E acho que tem havido assim um bocado, discorda-se um bocadinho, quer dizer, não se está... Vocês sentem que as câmaras dão... Elas tentam ajudar, eu acredito, não é? Queiram ajudar, mas muitas vezes também deve ser difícil chegar a todas. Eu não sei se é responsabilidade das câmaras, se é uma responsabilidade que vem já do Poder Central, que se deveria começar a olhar para as associações exatamente com esta urgência de que as associações são precisas para realmente para esse fim, para que as pessoas se... Porque eu lembro-me, por exemplo, do futebol. O futebol, se não tiver... Há pessoas que estão à espera do fim de semana para irem ver o joguinho lá da freguesia. Já agora, terminas o que ias a dizer? Não, vou só falar a última frase em relação à fixação, porque acho que é importante. Quantos amigos, quantas pessoas conhecidas temos nos nossos concelhos que foram obrigados a sair dos concelhos porque ou não há a área de trabalho deles não permite que façam a sua profissão, porque não têm emprego, Sim, foram claro. ao Porto, não é? Como eu, por exemplo, e que ao fim de semana vão imperativamente ao seu concelho de origem, porque tocam numa banda, ou porque têm reunião da direção, ou porque jogam no Clube da Terra. Isso é mesmo importante. Isto é mesmo importante. É importante. É mesmo importante. E o tecido associativo está um bocado esmagado também economicamente. Foi um ano muito difícil para eles,
sem atividades nenhumas, não é? A maior parte deles. E com o despovoamento do interior, menos sócios têm, menos capacidade têm económica e cada vez estão mais dependentes do Qual é a orçamento realidade do em município. em não é? Lousada, Carlos? Em Lousada, felizmente, temos dezenas de associações. Efetivamente, isto que a Ana Raquel está a dizer é um facto. Ou seja, o movimento associativo em qualquer comunidade é importantíssimo para, enfim, 2, 3 razões. A primeira é a animação territorial. Portanto, é este movimento associativo que também vai promover uma certa animação territorial que, por sua vez, leva à participação das pessoas e com isto reforça aquilo que é, na minha perspectiva, a inclusão das próprias pessoas no movimento, no desenvolvimento do seu próprio território. Isto reforça o capital social das comunidades, certo? Aquilo que está a acontecer, seja em Lousada, seja em Baião, seja noutro município qualquer, é que há um aproveitamento político de quem está nas lides das câmaras municipais destes movimentos associativos e, portanto, apoderam-se da atividade das associações para ganhar algum relevo político, quando, na minha perspectiva, o trabalho deve ser o inverso. Quem está a liderar um município deve, sim, empoderar, capacitar, financiar a atividade associativa. Com isso está a desenvolver o seu próprio território, com isso está a gerar qualidade de vida, com isso está a promover a cultura local. Mas sempre preocupados em tirar dividendos. Sem dúvida. Esse é o nosso problema. Sem dúvida. E aproveito, Eduardo, em Felgueiras, a Câmara faz isto ou não? A Câmara em Felgueiras presta bastante auxílio, por acaso, a essas entidades, mas tem muito a ver com o que a Ana mostrou, e bem, com o 25 de Abril começam a aparecer os partidos políticos em Portugal. Então nós vemos a primeira forma associativa, político-partidária, que é a máquina. E a máquina às vezes é muito pequena para agarrar todas as elites da sociedade. Então começam a haver o associativismo. O associativismo moderno prende-se muito como sendo grupos de pressão. Ou seja, dou o caso, em Felgueiras não havia um canil, então haviam 2 instituições de recolha de animais e pressionaram o executivo a exatamente de imediato fazer um canil. E isto é preocupante para os executivos municipais, porque nenhum executivo municipal quer que a sua agenda setting seja quebrada. O executivo municipal quer impor o ritmo da agenda setting, não quer que a oposição, nem qualquer tipo de associação ou esse tipo de associativismo pressionem os grupos de futebol, querem todos um campo sintético, querem melhorias nas suas instalações, as bandas de música querem ter uma instalação condigna, querem que financie as viagens, tudo isto são grupos de pressão. E quanto maior for a massa, maior é a pressão junto do Executivo, porque aquela massa pesa no ato de votar. E isso pode custar votos e pode custar uma eleição. Pois eles querem exatamente, quer dizer, é mesmo essa ideia. Eles querem agradar e então se tiver... Portanto, quanto mais... existe este problema, quer dizer, se for um grupo associativo mediático, digamos assim, com o futebol, porque se for uma coisa mais cultural, que tenha menos... vocês que acham que corremos o risco de que essas associações sejam mais colocadas de lado? Os meus colegas falaram os dois e bem, nós temos este problema da teia. A teia acontece isso no meu município e acredito que na maior parte dos municípios acontece, é que os executivos tentam controlar o máximo que podem, não é? As instituições. E o Carlos falou e bem, é preciso dar liberdade também às pessoas de serem críticas, não é? Porque muitas vezes depois acabam por não reivindicar aquilo que necessariamente deviam, não é? Seja em que área for, não é? Olha, este caso do Canil é um bom exemplo, não é? A massa associativa e o tecido associativo serve para também reivindicar algumas coisas. E este conceito de comunidade, o pertencer, o fazer parte, o estar é importante, é muito importante, e depois muitas vezes é destruído por essa opressão que existe muitas vezes da parte política. E é pena porque em freguesias pequenas, por exemplo, as associações são fundamentais. São o ponto fulcral. Vamos ao jogo do futebol, vamos ver a banda a tocar, vamos ao ensaio do rancho,
vamos ao ensaio da fanfarra e há gente muito boa e muito capaz que faz trabalhos incríveis dizendo na gíria, meia dúzia de trocos, com muito trabalho voluntário. Eu percebo a vontade dos políticos muitas vezes de trazê-los para o lado deles, porque realmente são pessoas capazes e boas, mas também é preciso dar-lhes um bocadinho de liberdade. Vamos passar ao segundo tema, o tema trazido por Felgueiras, com o Eduardo. Tu queres falar na sustentabilidade das empresas municipais. Exatamente. Eu até gaguejei porque isto é Isto é pesado. É pesado. Isto, por assim dizer, é um senhor tema. É um tendão daqueles ou elefante branco dentro da sala neste momento na região do Tâmega e Sousa. Quando se fala de sustentabilidade, não tem a ver com a sustentabilidade financeira, mas dos critérios de sustentabilidade regulados então por a Lei número 50 de 2012. Eu já retorno à lei, mas agora vou começar a explicar onde é que aparecem, para contextualizar como é que aparecem as empresas municipais. As empresas municipais aparecem perto de 95, quando existe alguns gestores públicos que dizem que a administração pública portuguesa não é eficiente porque tem excesso de controle burocrático, tem uma forte regulamentação e também, por sua natureza, torna-se eficiente. E tudo isto é controverso quando nós temos uma administração pública competitiva, que preste o serviço público, que seja um prestador de serviço de qualidade, que sejam eficientes, competitivos e produtivos. O que é um pouco antagónico na minha visão, porque acho que o serviço público deve ser sim eficiente, mas não deve tirar proveito. De qualquer das formas, estas empresas municipais nascem. Vem em troika para Portugal, temos uma crise em Portugal, em que as populações começaram a responsabilizar politicamente os políticos por o serviço público não funcionar bem. E das primeiras coisas a fechar em Portugal foram essas empresas municipais. Por tudo se abriu uma empresa municipal. Empresas municipais da cultura, empresas municipais de gestão de serviços, de gestão de equipamentos. Existiam cerca de 13, no mínimo cada município tinha uma empresa municipal porque era moda. E começaram a perceber que as empresas municipais que estavam ali então aprovadas por Tribunal de Contas não eram sustentáveis. Por exemplo, vamos falar das dissoluções, então da dissolução das empresas locais. Eles dizem que as vendas e exportações de serviços realizados durante os últimos 3 anos não cobrem pelo menos 50% dos gastos sociais respectivos e quando se verificar que nos últimos 3 anos o peso contributivo dos subsídios à exploração é superior a 50% das receitas. E eu fui fazer as contas e descubro aqui que na zona de Tâmega e Sousa temos 3 empresas que nem sequer já deviam estar abertas desde 2019. Que eu fiz de contar de 2017 para 2019 tem de ser... Por exemplo, a Aclem viola os primeiros 2 artigos. Basta apenas violar um. A Aclem já devia estar fechada. A G-Espaços em Passos de Ferreira, gestão de equipamentos municipais, já devia estar fechada. E a Penafiel Ativa, entidade empresarial, já devia estar fechada. Estas empresas não têm qualquer tipo de sustentabilidade económica. Mas agora é o curioso, é perceber porque é que estas empresas não se fecham. E estas empresas não se fecham porque isto custa votos. Dentro de uma empresa municipal, nós todos conhecemos a realidade que são os conselhos de administração, que são caríssimos. Esses conselhos de administração se fazem parte da nomeação política. É o senhor Presidente, uma autoridade máxima e gestor municipal, que coloca exatamente aquelas pessoas lá. E isso custa votos. Se eu fechar a empresa municipal, vai custar votos no sentido que eu vou retirar a minha máquina partidária de lá, vai dar uma sensação de perda à população, porque, imaginemos, eu fecho então as águas do Porto, as pessoas vão achar que perderam a água. Mas o serviço continua a ser municipalizado, só que não externalizaram o serviço. E tudo isto resume-se então ao ego político. E continuamos. Mas isto é muito grave, quer dizer. É muito grave. E depois, mas como é que é possível estas empresas ainda estarem abertas? Porque estas empresas têm que ser levadas à Assembleia Municipal e na Assembleia Municipal é que tem que haver uma denúncia para entregar em ADGAL ao Departamento Financeiro para que então o Tribunal de Contas possa averiguar este tipo de situações. Estas empresas entram em dissolução automática. Aquele Conselho de Administração é colocado, por assim dizer, na rua. Os funcionários municipais, porque existem funcionários municipais, são agregados ao serviço municipal
Mas não se querem fazer exatamente por isto. Porque existe um custo muito alto político. Pode custar eleições. Houveram municípios e casos em Portugal, quando na altura se fecharam empresas municipais, que de imediato o político ou o autarca local perdeu o poder nas eleições a seguir por exatamente fechar estas É a empresas. tua opinião que nós continuamos a sustentar com grande custo estas empresas apenas por egos políticos, como tu disseste? Exatamente. Olha, eu vou falar da Aclem, que é uma situação que me incomoda. Eu vejo, por exemplo, que a Aclem tem gastos totais incorridos cerca de 1 milhão, mais ou menos 870 a 950 mil por ano. E apenas em vendas e prestações de serviços tem 10 mil euros. Eu pergunto-me o que é que uma empresa destas está a fazer aberta. Mas porquê é que estas empresas não dão, por exemplo, o EBITDA negativo? Muito simples, por causa dos contratos de programa. Mas existe na linha B que o peso contributivo tem que ser inferior a 50%. Então, do contrato de programa, do subsídio à exploração, por exemplo, que a Aclem tem 660 mil euros. E eu pergunto-me, os políticos e a classe política fala tanto em valorizar os serviços, em confiar nos técnicos da Câmara, que são quase promessas eleitorais que fazem nesta altura. Então não conseguem confiar, abdicar do seu Conselho de Administração e tomarem o correto e fazer uma gestão pública eficiente? Nós não temos um chefe de divisão, por exemplo, da cultura? É isto que eu gostava de deixar aqui no ar. Sim. Deixa-me saber que estão aqui 2 políticos ao teu lado. O que é que eles pensam? Carlos, um comentário a este tema, muito rapidamente, o mais possível, se faz favor, mas estou Senão depois curioso. não tens tempo para falar. Certo. Eu não sou, enfim, por princípio não sou assim tão fatalista das empresas municipais. Há, de facto, aqui algumas empresas municipais que têm bons registros, ou seja, registros totalmente contrários àqueles que o Eduardo, obviamente, traz cá à coação. Obviamente que estes têm que ser combatidos, naturalmente. E, são estes que põem em xeque os outros, não é? Exatamente. E, portanto, o modelo de gestão, até porque as empresas municipais ou as contas das empresas municipais já estão também incorporadas também nos relatórios de gestão das autarquias. Há, claramente, algumas que prestam um serviço social que, enfim, do ponto de vista de determinação financeira, pode ser um bocadinho mais difícil de apurar. Quanto é que custa aquele serviço social? Sim, isso. E, portanto, agora, obviamente, se o prestar em conformidade. Agora, se for apenas para gerir clientela, boys, obviamente, criar aqui um corpo estendido, não é? É isso, é que é complicado. E aqui o que me faz aqui um pouco de impressão é porque é que essas empresas municipais que estão a funcionar bem, que funcionam bem, porque é que essas não apontam o dedo àquelas que funcionam mal? Porque elas são todas... Porque ao funcionarem mal, estas colocam em xeque todas as outras, verdade? Ou sou eu que estou a fazer aqui um juízo? Não, claro. Isso é como o político bom e o político mau, não é? Os bons políticos levam por tabela pelos que os maus fazem, não é? E depois acaba-se por generaliza-se sempre, e isso não é justo, não é justo. Assim, é um tema, em Baião não há nenhuma empresa municipal Resolve e o problema, está resolvido. está resolvida à partida, não é? Mas é um tema que eu acho que nos deve preocupar a todos, que é a gestão. Nós estamos, olha, hoje já falamos no salário do Pedro Adão e Silva. Estas decisões políticas, estas nomeações políticas e se for uma boa nomeação política de uma pessoa com capacidade e que gira a coisa bem gerida, tudo bem, só que a maior parte, algumas vezes, depois sabemos o que é que acontece, não é? Querem meter aquele e aquele outro que não é capacitado para aquela função, os tais boys e o que sempre se fala, e depois é que vamos levar todos por tabela, levamos sempre todos, paga o justo pelo pecador, sempre. Deixa-me só, para terminar o tema, Eduardo, deixa-me perguntar-te, o que é que te preocupa mais? Porque tu trouxeste este tema, mas o que é que te preocupa mais? O facto de estarmos a gastar dinheiro em empresas que só estão a sugar dinheiro, ou o facto de poder haver aqui um controle partidário de... Olha, Carlos, isso é uma boa pergunta. E eu vou-lhe ser muito honesto. A mim preocupa-me, primeiro, a gestão e, a seguir, preocupa-me o habituar o sistema português, ou o sistema tradicional português político, de se, mais uma vez, aproveitar. Isto não vem por acaso, falarmos do Pedro Adão e Silva. Nomeações para o governo.
Adorava trazer num próximo programa os ajustes diretos do município. Adorava trazer num próximo programa as contratações amigas, que toda a gente conhece, que é para monopolizar. E nós temos que dar à nossa sociedade uma sociedade de mérito, em que toda a gente pode partir de ponto igual. Então não é que pertencer a um partido para conseguir subir no elevador social ou para chegar à municipalização, para não chegar ao serviço público. Só para lhe dar aqui uma pequena nota. Também existem, é verdade, boas empresas. O caso de Lousada é uma excelente empresa que tem como atividades esportivas e recreativas. Lousada, século XXI, por exemplo, já tem um contrato, programa simbólico de 140 mil euros. Mas em vendas, prestações de serviços e subsídios à exploração, já vai depois a 815. Quer dizer, é uma empresa altamente sustentável e que acredito, pelo que eu pesquisei, que presta um ótimo serviço à causa pública. Isto sim é um exemplo. Tem a tornar uma empresa municipal competitiva. Agora, todas as outras têm que seguir o seu caminho natural e não é fazerem relatórios de empresas externas a dizer que por causa do Covid-19 as empresas vão baixar o valor de prestação de serviços, sendo que a prestação de serviços sempre foi aquele valor irrisório durante estes anos todos. Temos que parar de alimentar a máquina. Temos que mostrar aos portugueses um caminho diferente. Temos que mostrar aos portugueses algo que vale a pena, voltar a acreditar a classe política. E eu que gosto de política, que vivo política, transpiro política, para mim é muito importante voltar a fazer acreditar as pessoas em mim e eu acreditar nas pessoas para que elas se acreditem no sistema. Porque quem dorme em democracia, acorda em ditadura. Bem, passámos ao terceiro tema, então, e o terceiro tema é trazido por Lousada, com o Carlos. O Carlos quer trazer aquilo a que nós nos propomos no Mercado Semanal. Vamos falar sobre o que é que a região pode oferecer aos municípios, o que é que os municípios podem oferecer à região. O que é que podemos oferecer uns aos outros, Carlos? Zé Carlos, para começar, uma discussão filosófica à volta destas perguntas, não é? Porque, efetivamente, o que é que o meu município pode oferecer à região, ou o que é que a região pode oferecer ao meu município, leva-nos aqui para uma discussão filosófica de ponto de partida, que é se o todo é mais do que a soma das partes, ou se as partes, efetivamente, são mais importantes que o todo. Mas eu não quero entrar por aí, até porque aí era um campo já bastante fértil para uma discussão. Eu quero, acima de tudo, colocar a tónica nas perguntas e na necessidade de perguntar. Porque aquilo que sinto é que, efetivamente, a nossa região do Tâmega e Sousa está a perder o comboio, dianteiro do progresso. E, portanto, não discutir, não elaborar um plano de desenvolvimento integrado para a comunidade, termos efetivamente municípios ou presidentes que estão mais preocupados com o seu umbigo e, portanto, não dialogam nesta perspectiva, deixa-me efetivamente bastante preocupado. E daí a necessidade de perguntar, porque é a partir desta pergunta que nós efetivamente depois podemos promover um conjunto de respostas e de soluções para o desenvolvimento integrado da nossa região. O último plano publicado da comunidade de Tâmega e Sousa data de 2015. E, portanto, a comunidade do AVE já está em discussão pública com o programa 2030, com o plano de desenvolvimento estratégico para 2030, e a nossa comunidade ainda não apresentou nada à discussão pública. E, portanto, quando não apresenta nada à discussão pública, quando não convoca a comunidade, os agentes da comunidade para esta discussão, parece que a coisa está a ser cozinhada, mas com calma, porque este ano é um ano de eleições, portanto não vamos acelerar aqui o processo. Sem stress. Portanto, não vou-te comprometer, tu não me comprometes e, portanto, estamos aqui bem, muito pacíficos. E, portanto, isto, para não entrarmos apenas na discussão filosófica, traz aqui esta pimenta, que é, efetivamente, colocar esta região na dianteira, a liderar, enfim, um programa de progresso, efetivamente, um programa de riqueza cultural, social, empresarial, para as pessoas que aqui residem e, portanto, deixar-se deste jogo e desta gestão política interesseira que é, este ano, não faz muito sentido andarmos aqui a movimentar-nos em sentido contraditório. Não estou, porque aquilo que eu acredito é que os municípios efetivamente competem entre si. Essencialmente por duas questões, por talento e por investimento. E, efetivamente, se eu tiver um município forte, talento ao nível de capital humano, naturalmente, investimento ao nível de capital financeiro, de infraestruturas, etc. Se eu tiver um município forte,
E isto vai ser bom para a comunidade, vai ser bom para a região. Mas, por sua vez, a região, também se for forte, pode ajudar o município que está mais na retaguarda a puxá-lo para a dianteira. E, portanto, este é um jogo que se cruza e que faz todo o sentido. Isto faz todo sentido, eu não percebo porque é que as coisas ainda não estão... Porque é que Não. as pessoas não entendem quem está no poder das câmaras. Eu sei que a Ana já está morta por falar, porque a Ana teve há dias uma reunião na CIM. Já me vais eu tramar. Eu não sei se querias falar sobre o assunto, mas... Não. Aliás, ainda bem que fizeste essa pergunta, porque há uma questão aqui crucial e eu concordo totalmente com o Carlos. Eu fui à CIMA esta semana com o meu candidato à Câmara e quando cheguei lá disseram-nos que nós fomos a primeira candidatura a marcar uma reunião institucional. Pronto, esta é uma reunião de apresentação da candidatura e também para fazermos um raio-x Sim, mas é a CIM que tem que chamar as... Não, neste caso... ou são as candidaturas que têm que ir é assim, ter com a CIM? há falhas das duas partes. O que é que eu acho? Neste caso eu fiquei surpreendida por termos sido a primeira candidatura As pessoas têm medo de falar com a CIM. Eu não acho que seja medo, mas há uma coisa que eu não percebo, é como é que os presidentes da Câmara, isto chama-se, acima é Comunidade Intermunicipal, e eles todos os meses sentam-se numa mesa e conversam. Quem? Essa é a grande questão, não é? Deixa-me só ouvir aqui o que é que o Carlos tem, e antes de passar ao Eduardo, tu ias dizer... Não, porque a questão do Zé Carlos, já de si, é curiosa. As pessoas têm medo e, portanto, este já é um registro curioso. E depois há a outra parte, que é aqueles que têm medo, eventualmente, eu não sei, eu estou a perguntar. Eventualmente até conhecem o que é a CIM. Depois há outra parte que eventualmente pergunta o que é a CIM. Pois. E, portanto, ainda estamos neste registro. É que a comunidade em si ainda não se faz notar. E, portanto, e quando não se faz notar... é porque, efetivamente, não está a trabalhar bem. Não está a trabalhar bem. A comunidade tem que estar mais presente. E este sentimento de comunidade intermunicipal tem que estar presente. E, obviamente, que quem faz parte da comunidade intermunicipal, em representação dos respectivos municípios, são os senhores presidentes de Câmara e depois temos a Assembleia Intermunicipal, que são membros das Assembleias Municipais de cada concelho, de cada município. E, portanto, o pontapé de partida tem que ser dado por estes interlocutores. E, portanto, que é para levar, obviamente, sugestões à comunidade intermunicipal, mas também para trazer para o seu território depois, obviamente, tem que ser um processo bidirecional. Eduardo, temos medo da CIM? É assim, eu não acho que é uma questão de medo. Mais uma vez, é uma questão de político. Vamos lá ver. Quando os senhores presidentes de Câmara se juntam todos naquela tábua redonda, eles encontram a primeira dificuldade, que é lidar com o seu próprio ego. É dizer, não, eu quase tenho o principado, então eu tenho quase os seus guarda-costas, e então assim torna-se hostil. Eu quero um exemplo. Agora no PRR, no Plano de Resiliência, foi discutido para puxarem as obras. A ganância é tanta que nem pensaram na região. Quero outro exemplo. Como é que a região não se consegue desenvolver pelo ego político? Basta ver as estradas que fazem fronteira com outros concelhos. Temos as estradas do centro da cidade todas pavimentadas, sem qualquer tipo de buraco, com saneamento. Saímos fora do município a atravessar o outro município, está toda esburacada, por assim dizer. É o exemplo mais simples de se mostrar. Repare, no nível da competitividade municipal, os municípios em Portugal não têm essa cultura, porque as pessoas em Portugal não têm a cultura de perguntar onde é que eu tenho o IMI mais barato, onde é que eu vou pagar menos taxa de rama, ou seja, não existe essa cultura. Essa cultura só se vai ganhando. E então é importante, por exemplo, que os municípios aqui do Tâmega e Sousa, porque é uma região muito pobre do país. A região do Tâmega e Sousa é das mais pobres do país. E tem uma grande produtividade de indústria. Somos fortíssimos na paisagem natural, no enoturismo, então nós não exploramos. Mas isto é importante começar a explorar. A competitividade, baixar a derrama, isentar a derrama para a taxa mínima de empresas, ou grandes empresas contratem jovens qualificados, trabalhar muito a sustentabilidade, que isto dá, este tema dá pano para mangas, trabalhar a sustentabilidade de mobilidade económica, de arrendamento. Tudo isso é muito importante. Eu já fiz esta pergunta em programas anteriores. Porque faz-me confusão. Porquê é que não existe esta comunicação entre os presidentes, entre os municípios, entre os... É o que eu digo. É o ego. Eles conversam.
Eles conversam. Eu acho que a questão da CIM, desculpa, Eduardo, acho que a questão da CIM também passa um bocado com aquilo que nós dizemos muitas vezes nas eleições europeias. É preciso também explicar às pessoas o que é a CIM e que faz a diferença na gestão ou o que faz a diferença na região. Tomam-se decisões lá, não é? E nós também tivemos que... há um trabalho sempre a ser feito em relação às europeias, não é? Explicar que a Europa também decide o que se passa cá aqui em Portugal. E quando votamos para as eleições europeias, temos que votar em consciência porque também vamos sofrer as consequências da. E na CIM eu acho que temos que fazer esse trabalho, explicar às pessoas o que é CIM, para que serve também. Então o que é CIM, numa frase, para terminarmos? O que é CIM, Eduardo? O que é atualmente eu não sei. O que eu idealizo que ela fosse era que fosse um local de debate e discussão e de um plano de ação concertado para tirar a maior eficiência da nossa região. Era isso. Que é isso que é preciso. O que é CIM para ti, Carlos? Concordo plenamente. Portanto, é mesmo isto. A CIM tem que ser aqui tem que ser a visão e helicóptero desta região toda. E tem que agregar as potencialidades da região em si. E, portanto, trabalhar estas potencialidades num todo. E, portanto, é isto que tem que ser assim. Sim. Há uma frase que costuma dizer: se queres ir rápido, vai sozinho, mas se queres ir longe, vai acompanhado. E acho que... Ana Raquel lembrou-me aqui um outro provérbio também, que é a melhor altura para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. E, portanto, hoje é a segunda oportunidade que temos. E, portanto, não vale a pena esperar mais 20 anos. É hoje que temos que ir plantar. Muito bem. Meus amigos, estamos no dia 10 de junho, estamos a gravar no dia 10 de junho, hoje é feriado e, portanto, num feriado, o que é que vocês sugerem para este fim de semana que se avizinha? E começo por ti, Eduardo. Depois vou-te pedir, mais lá para o fim, que me sugiras também uma sugestão musical. Não sei se chegaste a pensar nisso. Cheguei a pensar nisso. Isso é só para rádio e podcast. Mas uma sugestão agora para o fim de semana e para este feriado, por exemplo. Eu tenho uma sugestão muito, que vai à volta da minha terra. Para aproveitarem as barrias no Jogueiro. Vai estar calor e as barrias é um lugar natural onde tem um belo rio para a gente se banhar e para a sua paisagem natural. Infelizmente, o município de Felgueiras ainda não apostou no seu turismo rural. E terá que o fazer urgentemente para expor estas barrias, para não ser só utilizada para as pessoas não irem para o Hermal ou irem apenas ali para a Queimadela, porque nós também temos as barrias em Jogueiros, é algo que é nosso. Barrias em Jogueiros, olha, eu ainda não tinha ouvido falar, agradeço por essa sugestão, vou ver. Em Baião, qual é a sugestão? Ora bem, a minha sugestão desta vez é que conheçam em uma empresa que existe em Baião, que é a Belo Giro. A Belo Giro é uma empresa de dinamização de turismo. Estão a fazer um trabalho brilhante. Neste momento têm buggies para andar na serra, segways, bicicletas, têm agora os barcos para fazer passeios no Rio Douro e também estão a começar a trabalhar esta questão de comunidade, porque alguns dos roteiros, não é? Por exemplo, de buggy passa pelo Marão, ou seja, já vamos para outros municípios e trabalhar em parceria também com outros. Por isso, uma voltinha, já andei de buggy, é uma boa experiência, por isso aconselho. Sugestão em Lousada. Sugestão em Lousada. Ora, neste dia de Portugal, das comunidades, não é, da língua, e também do aniversário do meu pai, para além do beijinho que lhe mando, sugiro também... Um abraço ao teu pai. Muito obrigado. Sugiro a Quinta de Lourosa. É um projeto de enoturismo e, portanto, para além de ter ali umas tapas, de ter ali todo um conjunto de atividades, promove também uns workshops muito interessantes. E, portanto, Quinta de Lourosa, Sousela, que é uma freguesia do concelho de Lousada, visitem que vale a pena. Muito bem. E então, a sugestão musical para podcast e rádio? Nem a propósito, falámos tanto de 25 de Abril, das suas comemorações, falámos aqui de, por assim dizer, máquinas partidárias e oligopólios. Eu proponho uma música que eu acho deliciosa, que é do Zeca Afonso, Os Vampiros. Diz ele: vêm em bandos com pés de veludos, chupar o sangue fresco da manada. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei. Enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam à roda no Pinhal do Rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. É a música ideal para esta sessão. Muito bem. Meus amigos, muito obrigado. Para a semana vamos ter cá o Marco, Amarante e Penafiel.
Hoje tivemos Felgueiras, Baião e Lousada. Agradeço muito a vossa disponibilidade e a vossa coragem para estar sempre aqui então comigo. Muito obrigado por isso. A todos que estiveram desse lado, vamos fechar então os portões do Mercado Semanal. Foram apresentadas as ideias mais frescas da região. Passem pelo Facebook, nós temos uma página, deixem lá uma sugestão, algum tema que queiram ver discutido sobre a nossa grande região do Tâmega e Sousa. Mais uma vez, muito obrigado. Até para a semana. Mercado Semanal. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.